Olá, pessoal do segundo ano, vamos lá? Vamos fazer a correção então da página 170 do livro de vocês, né? Vamos lá? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui na página 170 você vai encontrar, primeiramente ali, uma charge, né? Que você está vendo ali, tá? Essa charge aí do Bené, certo? E está escrito ali embaixo o título daquela Pelo Ralo, né? E aí você pode observar rapidamente ali que nós temos ali o piso, provavelmente ali talvez ali de um banheiro, uma cozinha, qualquer coisa assim, tá? E aí a gente observa que alguma coisa escorre pelo ralo, provavelmente sangue, né? Pela cor avermelhada e tudo mais, tá? E a gente pode observar que o ralo ele tem um formato ali, tá? Do Congresso Nacional. A gente observa as duas torres e a gente observa ao lado ali os dois pratos que são a câmaras dos deputados federais e do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, portanto, tá? Então, e a gente vê também algum líquido escorrendo na cor avermelhada, que provavelmente será sangue, onde estão escritas as palavras ética, honestidade, honra e integridade, certo? São essas palavras que estão escritas ali, tá? E aí o título é Pelo Ralo. Então, a gente pode fazer uma análise a respeito dessa charge, que a gente pode observar que aquele ambiente ali é Brasília, né? E Brasília, tá, está escorrendo pelo ralo palavras através, né? Ética, honestidade, honra, tá? E integridade. Então são palavras que estão escorrendo pelo ralo e a gente vê que o sangue provavelmente seja justamente o custo que o brasileiro paga, né, na falta desses elementos aí. Tá? Então seria o sangue do povo brasileiro. A gente pode fazer uma análise por volta disso aí. Seria mais ou menos uma análise que a gente faria aqui. Tá? Muito bem, então vamos responder as questões? Vamos lá então. Tá? A primeira questão ali é a seguinte: descreva brevemente o que é retratado na charge. Então, obviamente essa questão é pessoal, né? Então você vai descrever ali mais ou menos o que você está vendo ali, tá? Então eu acho que seria mais ou menos isso que eu comentei agora há pouco. Então você vai ver que é um ralo no formato então do Congresso Nacional, certo? E pelo ralo está correndo então no formato de sangue os conceitos a respeito de ética, honestidade, honra e integridade, ou seja, são justamente os valores que eles estão indo pelo ralo. E essa expressão ir pelo ralo, né, significa que eles estão indo embora, né? São valores que estão se perdendo, são valores que não existem mais. Então, provavelmente, até porque a fama que a gente já conhece aí dos políticos, né? A gente sabe que não se trata de todos, mas pelo menos a gente sabe que boa parte deles, eles justamente lhes faltam ética, honestidade, honra e integridade. Então, é justamente isso que está indo pelo ralo, tá? Então, acho que você deve descrever isso aí, você vai descrever do teu modo, com suas palavras, né? É isso que você vai fazer. Tá? Já na segunda questão, tá, ele pede o seguinte: o formato do ralo e a natureza do que é nomeado pelas palavras que escoam por ele são fundamentais para a compreensão do sentido da charge, sem dúvida nenhuma, né? A gente pode observar que a partir disso aí, pelo formato do ralo, a gente sabe que estamos falando de política e nós estamos falando do governo, né? Porque o governo é representado por essas entidades aí, tá? E o que o ralo desenhado dessa forma representa? Né? Como falei agora há pouco, né? O ralo desenhado dessa forma representa justamente o Congresso Nacional, né? Nós temos ali a Câmara dos Deputados Federais e os senadores, né? Então, justamente, vamos dizer assim, a gestão, núcleo da gestão do nosso país. Tá? Isso que representa. Então, o que você deve colocar? Justamente isso, que essas palavras aí, ética, honestidade, né? Elas estão justamente faltando a esses políticos que estão representados aí por Brasília, certo? Então, essa seria a segunda questão, tá? Agora, a letra A. A que se refere às palavras que escoam pelo ralo? Né? Aí a gente vai ter que fazer uma análise um pouquinho mais filosófica a respeito desse assunto, né? A gente sabe que uma pessoa honesta é aquela pessoa que é transparente, né? Que não pega o que é dos outros. E é justamente essa característica que a gente percebe que falta a vários e diversos políticos, né? Assim como a palavra honra, né? Ética, honestidade, tá? Integridade, tá? Então essas palavras aí, elas se referem justamente a qualidades do caráter de cada um de nós, certo? São substantivos que avaliam, né, o caráter de cada um de nós, certo? São substantivos abstratos, porque depende de alguém para ter ou, né, sentir
ter essas características aí, tá? Então é isso aí, tá? Então na letra A, que se refere às palavras, que se refere ao caráter dos nossos políticos, tá bom? Letra B, considerando a natureza do que é nomeado por elas, como essas palavras se classificam? Aí entra aquela classificação que eu falei agora há pouco, né? Tá? Ou seja, nós estamos falando de substantivos abstratos, certo? Então a resposta da letra B é isso mesmo, tá? São substantivos abstratos. Justifique. Bom, são abstratos, bom, são substantivos, antes de mais nada, porque estão dando nome, né, a características do caráter de cada uma das pessoas. Nossas características também, né? Minhas características, certo? E são abstratas porque é necessário que alguém tenha essas características para que elas existam. Lembrando que os substantivos podem ser divididos em abstratos e concretos, dependendo justamente da necessidade ou da independência desse substantivo existir, né, com relação a alguém ou uma pessoa, né? Por exemplo, amor é um substantivo abstrato porque é necessário que alguém sinta este amor, né, para que o amor exista. A partir do instante que a pessoa que sente amor por alguém morre, né, esse amor ele deixa de existir também, né? Então por isso que é um substantivo abstrato. É concreto se ele não tiver, se ele for independente, né? Se ele tiver existência própria. Nesse caso aí, ética é necessário que alguém tenha ética, né, para que a ética exista, assim como honestidade, honra e integridade também. Então a justificativa, primeiro que tudo, né? A justificativa é porque não possuem existência própria. Tá certo? Então essa é a resposta aí da letra A. São substantivos abstratos porque não possuem existência própria. Tá bom? Vamos então agora para a letra C. De que maneira a combinação desses elementos, ou seja, as palavras, o sangue, o formato do ralo, né, associado ao título da charge, pelo ralo, revela a crítica feita por Bennett? Bom, é uma crítica, sim, porque a gente observa que o sangue representa, talvez, a dor e o sofrimento dos brasileiros na falta dessas características que estão escritas aí. Então, quando o político ele é desonesto, quando ele falta ética, quando ele falta honra e integridade, o povo paga caro com a própria vida, nas filas dos hospitais, nos acidentes de trânsito e assim vai, né? E até mesmo, fazendo um paralelo, quando a gente está falando agora da pandemia, a quantidade imensa de pessoas que já morreram até então, certo? Ele é o preço, né, que o povo paga em função justamente da falta desses itens aí. A gente sabe que estão espalhados no Brasil todo várias denúncias a respeito de honestidade na compra de material, né, e na não compra, né, de material também. Tá certo? Então nós temos aí o sangue do povo representado por isso aí, tá certo? Bom, aí você vai colocar do teu jeito aí, é uma análise pessoal, né? Então eu não tenho como dizer qual o certo e qual é o errado aí, tá bom? Vamos para a próxima aqui, tá? A próxima tela aqui é a continuidade dessas atividades aí. Aí novamente nós temos uma charge, né? Vamos dar uma olhadinha nessa charge aí? Bom, essa charge está dizendo o seguinte, a gente pode observar aí que nós temos ali uma crítica a respeito da divisão de tarefas, né, entre homens e mulheres. Se você já analisou essa charge, já deve ter observado isso aí. Então, no primeiro quadrinho, na verdade não é uma charge, é uma tirinha, né? Então, no primeiro quadrinho, nós temos ali o seguinte: ora homem, aí tem como se fosse um dicionário, né? SF, que significa substantivo feminino, tá? O montante de trabalho que um homem pode realizar em uma hora. E aí, o que você vê o homem fazendo? Você vê o homem só trabalhando, tá? Trabalhando única e exclusivamente, tá? Então, uma hora homem é a quantidade de trabalho que um homem exerce ao longo de um período de uma hora, certo? Ao partir para o segundo quadrinho, você logo vê que o montante de trabalho que é feito, né? Porque a gente vai caracterizar aqui agora hora mãe, também SF de substantivo feminino, tá? A gente observa que em uma hora o homem trabalha, mas naquela mesma hora você pode observar que a mulher ela está realizando uma série de outras atividades, né? A gente observa ali que ela está levando roupa suja para lavar, tá com a criança nas costas ou no colo, se você preferir, tá? O espanador está ali com o aspirador de pó, e aí a gente observa que na realidade, enquanto durante um período de uma hora homem é realizada apenas uma única atividade, que é trabalhar, né? A mulher ela está exercendo uma série de outras atividades,
que é limpar a casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos e assim vai. Então, claramente a gente observa que há uma distribuição desequilibrada de funções, né? E a gente sabe que isso é uma crítica já bastante antiga, né? De que a mulher ela acaba sendo sobrecarregada, né? Isso quando a mulher não trabalha fora, né? Quando a mulher trabalha fora, além dela ser responsável por todas as atividades que um lar demanda, né? Que é o trabalho doméstico, a gente também tem uma série de outras atividades que também estão presentes na sobrecarga feminina, que são as atividades do trabalho e as atividades, né, domésticas, certo? Então a gente tem claramente uma divisão aí de funções, um desequilíbrio, né, nessas funções. Bom, essa é a crítica da nossa tira, tá? Bom, muito bem, vamos então partir para as questões agora? As questões, a questão 3, então. A tira apresenta dois verbetes, duas palavras, tá? Para definir um substantivo ora homem e ora mãe, certo? Duas expressões, tá? Qual é a diferença entre a hora de trabalho nomeada por esses substantivos? Qual a diferença entre a hora de trabalho nomeada por esse substantivo? Bom, a diferença eu vejo claramente aí que há uma diferença entre atribuições, né? Então, enquanto que as atribuições femininas são muito maiores, né, durante o período de uma hora, para o homem nós temos um alívio, né, de funções. Ele executa apenas uma atividade, que é trabalhar. Tudo bem, a gente não está desmerecendo o trabalho, né, de ninguém, né? Nem desse homem, nem de ninguém. Mas a gente observa que a mulher, ela está sempre muito mais sobrecarregada. Ela deveria ter o apoio, o auxílio de alguém. Nesse caso, é claro que tem que ser uma divisão doméstica entre os integrantes da casa. Então, se no caso for um marido e a esposa, então o marido e a esposa têm obrigação juntos, né, estarem executando as atividades domésticas, certo? Então há claramente um desequilíbrio, sem dúvida nenhuma. Certo? Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Vamos observar, então, agora a quarta questão, né? A quarta questão é o seguinte, tá? Na tira, de que maneira as imagens contribuem, tá, para deixar evidente a diferença na quantidade de trabalho realizada por um homem ou por uma mulher? Ora, quando você vê ali o desenho representado ali para a mulher, você já vê que ela está toda apavorada, né? Está realmente bastante atarefada, tá? Ela está correndo e tudo mais, e o homem ele está sentado, está tranquilo. Então a gente vê claramente que é uma diferença gritante, né, na sobrecarga entre o homem e a mulher, tá certo? Então, obviamente, a gente vê uma diferença muito grande aí, na minha opinião, eu vejo uma diferença muito grande aí, tá? Então, nesse caso aí, tá? Na quarta questão, na tira, de que maneira as imagens contribuem, você vê aí que a mulher ela está suando, se você olhar direitinho aí, ela está suando, tá? Então existem muitas questões aí, tá? Então você pode colocar o que você achar melhor, o que você está observando. E fora que também ela está carregando muita coisa, ela está carregando 4 coisas ali, pelo menos que eu estou vendo ali, tá? E o homem está sentado, ela está carregando ali o aspirador, está carregando um cesto, roupa suja, tem ainda o espanador e ainda tem a criança, né? Então ela está realmente, claramente, ela está sobrecarregada ali. Tá? A gente observa que o autor dessa tirinha fez questão de colocar todos esses elementos aí. Ok? Você conseguiu colocar aí a resposta do jeito que você achou mais interessante? Ela é pessoal, né? Você vai colocar aquilo que você está observando, tá bom? Vamos então agora para a quinta questão. O substantivo ora mãe é definido a partir do significado do substantivo ora homem, né? Explique. A gente pode observar ali o seguinte, tá? Ele define primeiramente ora homem, o que é? O montante de trabalho que um homem, né, pode realizar em uma hora. Então ele define ora homem, tá, a partir do próprio trabalho. Agora, a definição de hora mãe não é a partir do próprio trabalho dela. É o equivalente, no mínimo, 10 horas homem. Ou seja, a gente pode dizer que uma hora mãe, né, é, no mínimo, o que o homem consegue fazer ao longo de 10 horas, né? É no mínimo 10 horas homem. Então, o que o homem desenvolve, faz, executa em 10 horas, a mulher consegue fazer em 1 hora. Não estamos aqui exatamente ressaltando a grande habilidade que a mulher tem de fazer as coisas mais rápido. Não é exatamente isso. Claro que também cabe essa análise. Mais do que isso, é uma crítica muito mais forte.
dizer que a mulher está sobrecarregada, ou seja, a mulher ela faz a mesma coisa que o homem faz em 10 horas, ou seja, não é a capacidade, mas a sobrecarga que está se exaltando aqui, tá certo? Então, claramente, ficou bem claro aí que foi definido o que a mulher faz em função do que o homem é capaz de fazer em 1 hora, certo? Então, há uma definição. Então, veja só, o substantivo hora mãe é definido a partir do significado do substantivo hora homem, né? Então, o que você deve explicar é justamente isso, né? Que a mulher ela acaba fazendo muito mais coisas que o homem, né? Relativo a 10 horas que o homem está ali empenhado em fazer alguma coisa, tá? Então, isso que você deve explicar na quinta questão. Na quinta questão, letra A, diz o seguinte: considerando o modo como são formados, né? Aí a gente vai falar sobre a estrutura desse substantivo, né? Qual é a classificação desse substantivo e justifica a sua resposta? Bom, os substantivos, eles são formados a partir de 2 radicais, tanto o hora homem como o hora mãe, não é isso? Inclusive nós temos um detalhe aqui, né? Que eu havia até esquecido de comentar com vocês, tá? Ali no primeiro quadrinho está dizendo hora homem, né? E no outro não deveria estar escrito hora mulher, né? Aí cabe a seguinte reflexão, quer dizer que a mulher, ela deixa de ser uma mulher depois que ela assume o casamento, ela passa a ser mãe, né? Ali não está escrito hora pai, né? Ali está escrito hora homem. E agora, no segundo quadrinho, nós estamos ali, escrito ali hora mãe. Isso significa que muitas mulheres se anulam, né? Deixam de ser mulheres e passam a exercer um outro papel, que é o papel de ser mãe, que não é um papel oposto, mas é um papel diferente, né, de ser mulher, certo? Então a gente pode observar que ela passa então a mudar então de papel dentro da sociedade. Ela passa então a deixar de ser uma mulher e passa a ser então uma mãe, tá? Que é uma mudança de papel importante que a mulher deveria conservar o seu papel enquanto mulher, né? Mas aí só uma reflexão mesmo, tá bom? Então, veja só, considerando o modo como são formados, a gente pode observar então que são formados a partir de 2 palavras, né? Então, hora homem é formada a partir da palavra hora e também a palavra homem. Então, nós temos aí um substantivo composto, assim como hora mãe também, certo? Então, a resposta aí dessa questão, nós estamos falando aqui justamente da letra A, tá? Então, você vai colocar ali o seguinte, são substantivos compostos. Justifica a sua resposta. São formados por 2 palavras ou mais. São formados por 2 radicais ou mais. Essa é a definição aí, tá? Do substantivo composto, certo? Vamos para a letra B? A letra B diz o seguinte: como o processo de formação desses substantivos é fator essencial para a construção do sentido da tira. Tá? Bom, é porque é o seguinte, toda vez que a gente fala, então, em questões comerciais, né, você pode observar que se você trabalha, você já deve estar acostumado a ouvir falar hora-salário, né, ou valor por hora, certo? Você sempre ganha um valor por hora se você trabalha, certo? Ou seja, a cada hora que você está dentro da empresa executando estando à disposição da empresa, você está ganhando então um valor referente a isso e o cumulativo disso aí dá o valor do seu salário, certo? É assim que é calculado aí o salário das pessoas, tá? Aí o que acontece? O fato de a gente utilizar a palavra hora homem e hora mãe, ela agrega um valor a mais a isso aí. Ou seja, enquanto que o valor do homem é em função do seu papel social de homem, certo? Ali, a mulher ela recebe em função do seu papel social de mãe, que não são valores equivalentes. Ser mãe não é a mesma coisa que ser mulher, né? Para mim, indica claramente que a mulher ela deixou de ser uma mulher e passou a assumir o papel de mãe, né? Que, na verdade, não está correto. Ela deveria manter o seu papel de mulher, né? Porque mulher é uma coisa e mãe é outra, né? Nem toda mulher é mãe, né? Então a gente tem que observar claramente isso aí. Então, essa construção, essa diferença de substantivos, ela agrega esse tipo de conceito que a gente pode, se a gente for deixar aqui, a gente vai avaliar e vai analisar isso aí com bastante cautela aí, né? E vai trazer uma série de reflexões. Quer dizer, é um prato cheio aí para quem quer discutir questões de gênero, né? Que você pode colocar aí também como resposta essas questões de gênero tranquilamente, tá certo? Vamos então para a próxima? Agora a gente vai então
para a sexta questão, é isso? Vamos lá então. É possível reconhecer na tira uma visão estereotipada dos papéis sociais da mulher e do homem? Está afirmando. É possível observar? Sim. Né? É possível sim. Explique que visão é essa e se você concorda com ela. Bom, a visão estereotipada é que os papéis que parece que o homem não se envolve são justamente nas questões domésticas, e parece que as questões domésticas são só atribuições das mulheres. Né? A gente observa, claro, que há uma mudança social. Se a gente for analisar da década passada ou 2 décadas atrás, a gente pode observar que muita coisa mudou, mas continua tendo, né, eu percebi isso claramente, ainda uma visão estereotipada sobre a função da mulher dentro da casa. Então, quer dizer, se lavar a louça é a função da mulher, né, se é cuidar dos filhos. Quer dizer, o homem muitas vezes não se envolve, eu não estou falando todos, né, mas na maioria das vezes a gente observa como geralmente não se envolve com questões relativas às questões domésticas, não se envolve às vezes na feitura do almoço, não se envolve na questão dos filhos e tudo mais, né? Ou seja, o homem ele trabalha, chega cansado, vai descansar ou assistir o seu futebolzinho, enquanto que a mãe, ela além de passar o dia todo cumprindo as funções domésticas, que as funções domésticas ela ocupa o dia todo. Quando o marido chega e quer descansar, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar dos filhos que acabaram de chegar da escola, vai cuidar da questão do almoço no dia seguinte, vai cuidar das roupas que o marido acabou de chegar com a roupa suja, ela precisa dar conta dessa função também. Certo? E aí vai uma série de outras funções que eu não elenquei aqui. É a janta do marido, que o marido chegou cansado, ele quer jantar. Então, a gente pode observar que isso é uma visão estereotipada. Né? Por que a mulher é que tem que cuidar da janta do marido? Por que o marido não chega, vai cuidar da janta, já que a mulher passou o dia todo ocupada com as questões domésticas? Você viu que aí nós temos uma visão estereotipada? Porque é a mulher que tem que cuidar disso aí, não é o homem. Né? Então, na sexta questão, ele explora então e pede para que você justamente traga essa reflexão. Tá? Então, você coloca aí, não é minha opinião, você deve colocar a sua opinião a respeito desses fatores aí. Tá bom? Pessoal, a gente finaliza essa correção, né? A gente estava falando da página 170, certo? A gente vai ainda ter outros vídeos corrigindo as demais atividades aí, tá bom? Se você tiver dúvida, você já sabe que você pode entrar em contato comigo, perguntando, professor, não entendi tal questão. Você poderia explicar novamente? Faço questão de explicar aí, tá bom, pessoal? A gente se encontra aí na próxima aula, tá bom? Até mais.